Uma escritora de livros de mistérios convidada para uma viagem literária para um lugar onde aconteceu um crime. Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre A Vila, lançamento da editora Record, livro da Raquel Hawkins, e que eu gostei demais, tá? Se você já leu o livro ou se você quer ler o livro, me conta aqui nos comentários já, me siga nas outras redes sociais para a gente continuar falando sobre livros. A Emily é uma escritora de Cosmic Mysteries e há tempos não consegue lançar um livro que faça sucesso. Além disso, ela está passando por um momento muito difícil no relacionamento dela também, tá achando que precisa terminar, mas a sua melhor amiga tem uma grande ideia. Precisa tirar a Emily do lugar onde ela está vivendo ali para passar um verão diferente. Então convida ela para ir para uma vila na Itália, para se inspirar para novos livros, aonde ela, a amiga Jess, que é amiga de infância da Emily e também é escritora, vai escrever o seu novo livro de autoajuda. A Jess é uma escritora de muito sucesso com os livros dela de autoajuda e vai escrever o seu próximo livro lá durante essa viagem. A Emily fica meio receosa no começo, mas depois topa, diz: não, bora lá, vamos para essa vila. Antes de embarcarem, a Emily descobre uma coisa que, ao invés de deixá-la chocada, deixa ela muito animada para essa viagem. Lá na vila onde elas vão passar o verão, aconteceu um assassinato nos anos 70. E ela começa a consumir todo tipo de conteúdo sobre aquele crime. Ela vai ler livros, vai ouvir podcasts sobre o caso, porque ela tá realmente fascinada com aquilo dali. Você, no lugar da Emily, ficaria fascinado ou ficaria assustado? Aceitaria essa viagem mesmo depois de saber que lá no lugar onde vocês vão ficar aconteceu um crime terrível? O crime também tá ligado a uma escritora que era muito jovem na época. Foi para a vila para acompanhar o seu então namorado, um cara de muito mais idade. Essa escritora, a Mary, ela tem 16 anos no momento que conhece um cara que era casado e já tinha mais de 30, quase 40. E aí a gente já começa a ver alguns detalhezinhos dessa história que vão nos pegar de jeito. Ela vai lá para essa vila junto com o namorado, com a irmã e com alguns amigos. E o que eles fazem lá tem muita coisa de ilegal e condenável. E no final dessa viagem de verão muito louca da Mary, do namorado e dos amigos, alguém acaba não retornando para casa. Vou começar falando com vocês primeiro sobre o estilo do livro, tá? O livro é um Cosmic Mystery, que são aqueles livros de mistério onde o assassinato não é tão demonstrado, onde não tem muito sangue, onde muitas vezes tem um detetivezinho ali inexperiente. Nesse caso, não sei se dá para chamar de detetive a personagem, né? Mas ele é um Cosmic Mystery, que é o estilo de livro que a própria Emily, personagem principal da história, escreve. Vocês sabem, já falei aqui alguns vídeos atrás, poucos vídeos atrás até, que eu amo livros que são sobre escritores, né? Tem o Joel Dicker que faz muito isso, temos outros exemplos disso, e esse livro caiu muito bem, assim, achei muito legal as coisas que ela trouxe sobre a escrita, né? Um momento difícil que o escritor está passando, que envolve principalmente coisas particulares da vida pessoal da escritora. Então isso daí já me pegou bastante logo de cara. Mas o jeito que ela escreve o livro é muito legal, porque existe um livro que foi escrito pela Mary durante essa viagem que ela fez, e que a Emily vai descobrindo esse livro, vai descobrindo anotações dela também pelas pesquisas que ela vai fazendo, pela mini investigação que a escritora faz, que vão fascinando ela e que vão contando pro leitor como foi aquela viagem lá no verão dos anos 70. Então a gente vai descobrindo junto com a personagem principal os fatos. Eu acho esse estilo de narrativa muito legal, mesmo que eu sou muito desligado às vezes, né? Eu tenho muita dificuldade para ver claramente qual o momento que a história está no passado, qual o momento que a história foi para o futuro. Tem leitores que conseguem se acostumar com isso com maior facilidade, eu não. Mas não me incomodou isso no livro, achei que ficou bem explicadinho tudo ali. E então não tive essa dificuldade que às vezes eu tenho com a leitura. Mas essa construção que é feita pelo livro é muito bom, muito incrível. A gente vai descobrindo a história da Amy, vai descobrindo o relacionamento dela com o namorado, vai descobrindo a questão dela ser muito mais nova do que ele, e outras coisas ali que criam discussões na nossa mente bem fortes, assim, né? Que a gente fica pensando, cara,
que a gente faria no lugar? Isso é certo? Isso é errado? E aí vai rolando uma série de acontecimentos que vão indo para esse lado de o que faríamos se estivéssemos no lugar da Mary ou estando no lugar da Emily e no lugar da Jessica também, que é a melhor amiga dela que está acompanhando na viagem. Então um livro muito bem explicado, muito gostoso de ler. O livro é curtinho, um pouco menos de 300 páginas, né? São 293 para ser mais específico. Então li ele quase num dia, assim, foi daqueles livros que é difícil de tu largar realmente. As páginas são muito bem construídas também, a diagramação dele ficou muito legal. Achei que é um livro muito fácil de tu ler. Tem páginas assim, por exemplo, ó, onde as coisas são bem espaçadas, capítulos rápidos, então a leitura flui, que é uma beleza. Adorei o tipo de construção que a Raquel faz dessa obra. Ficou bem legal mesmo, me pegou já por aí. Mas a história em si também é muito boa. A história tem um suspense que não é o principal prato dessa história, né? A gente tem como principal foco narrativo ali a vida da Emily, as coisas que ela tá passando, os momentos que ela tá vivendo de dificuldade. Esse é o foco narrativo, é a história, o mote desse livro. Mas o mistério começa a aparecer devagarinho, a gente não sabe onde essa história vai criar. E, cara, ela leva o livro numa linearidade tão boa, tão agradável, assim, é legal, ele fica parecendo quase que um romance, né? Porque tu tá descobrindo coisas sobre a vida e tudo mais, sobre relacionamentos, sobre viagens. Vai ficando muito linear o livro que tu te acostuma com aquilo dali e tu não tá nem um pouco preparado pro que acontece nas últimas 50 páginas dele, que aí é tiro, porrada e bomba e fica melhor ainda. O namorado da Mary, que é a primeira pessoa que viveu lá na vila nos anos 70, ele é músico e tem toda uma construção musical na viagem que ela faz com o namorado lá. O outro amigo dele é o companheiro da banda e a gente vai ficar sabendo sobre como funciona a banda deles, vai ter detalhes sobre as músicas e tudo mais, e que me lembrou muito Daisy Jones, tá? And the Six, um livro que eu adorei ler também, um livro muito bom, a série também é muito boa. Me lembrou muito esse livro e aí já tem todo aquele meu lado passional, pessoal, que vocês conhecem. Mas tem um ponto nessa história que é ainda mais incrível. Porque a personagem Mary, o nome dela não é Mary à toa, o nome dela é Mary por causa da Mary Shelley. E esse encontro que rola na vila, lá nos anos 70, é muito remetido ao encontro que deu origem ao personagem Frankenstein, ao livro da Mary Shelley, Frankenstein, né? Que é uma história super incrível também, né? Da Mary tá com o marido, tá na casa de um barão lá, e eles fazerem uma aposta para ver quem escreve melhor e tudo mais. E aí tem... Claramente, essa parte da Mary do livro de A Vila foi escrita pensando no que aconteceu com a Mary Shelley lá, para ela construir o Frankenstein. Então, cara, isso daí também é sensacional. É uma releitura da situação e a maneira como ela faz essa releitura faz a gente pensar no que teria acontecido com a Mary Shelley lá, junto com o barão e o marido dela da época, se aquilo foi como realmente é contado, ou se tem alguma coisa ali que talvez seja pior ainda do que a gente imagina, porque o que a Mary Shelley vivia lá não me parece ser algo muito legal com o marido dela na época. Então, cara, e aí o livro leva para esse lado, e leva para um lado muito de a gente refletir sobre a Mary Shelley. Então esse fato aí também fez eu gostar muito do livro, porque eu gosto muito do Frankenstein. Então, com uma ideia sobre isso, que, cara, dá uma discussão muito boa sobre, depois de ler esse livro, qual a visão que a gente vai ter do que aconteceu lá naquele fim de semana na casa do barão com a Mary Shelley. Outra coisa que é muito legal no livro é que ela vai mantendo o mistério, como a gente vai descobrindo a história junto com a Emily, ela vai mantendo o mistério sobre quem morreu na vila nos anos 70. E a gente não sabe até o finalzinho do livro o que realmente aconteceu, o que rolou naquilo lá. Faltando umas 80 páginas, a gente descobre quem morreu realmente na vila. Acho que até menos de 80 páginas, deve ser umas 40, porque o livro é bem curtinho, né? E descobre como aconteceu e tudo mais. E aí tem depois uma outra virada, um outro plot twist que a gente não tá preparado, que vai acontecer alguma coisa com a Emily e com a Jess. Então os últimos capítulos são aquela correria tremenda e que eu adoro muito. Pra gente encerrar o vídeo, eu quero fazer com vocês aquela brincadeira que eu fiz antes. Já foi num outro livro da Record também, que foi o A Ilha, que é pegar algumas passagens do livro e discutir com vocês o que eu faria no lugar da personagem, né? E a primeira é justamente essa. Tô passando por um momento ruim, tá difícil a vida, a parte pessoal tá bem complicada e um amigo me convida para ir
para uma viagem. Cara, eu acho que eu aceitaria, assim, mesmo se eu soubesse que aconteceu um crime lá, talvez eu aceitasse ainda mais, assim, eu ficaria mais pilhado ainda, bem como a Emily. Eu acho que o comportamento da Emily é muito interessante, muito legal. O que eu não sei é sobre a melhor amiga dela ali, cara. A melhor amiga dela desde o começo do livro, quando eu descobri que ela escrevia livros de autoajuda, e eu já fiquei assim, cara, que pessoa chata, porque eu abomino livros de autoajuda. Eu acho o pior estilo literário possível, são livros que eu não leio de jeito nenhum, eu não consigo ler. Você sabe que eu leio rápido, que eu tô sempre lendo, mas livro de autoajuda, assim, sei lá, acho que eu passo 1 hora numa página, porque é muito difícil para mim ler, não andam. Então, só para ela escrever livros de autoajuda, eu já achei terrível e já comecei a ter ranço dela logo do começo. E a gente começa a ter uma visão, assim, da Jess, ela vai contando a história, a Emily vai contando a história dela e da Jess pra gente, de como elas eram amigas, de como a Jess fez sucesso com os livros. Se eu não me engano, é o 9º livro já de autoajuda que ela tá ajudando. E, cara, os nomes dos livros são, tipo, muito reais, assim, para um momento que a gente vive no mundo. O nome do livro é, tipo, Dê um Like na Sua Vida. Algo que eu vejo como que venderia muito bem no mundo atual, com certeza, ainda mais se fosse uma influência da internet, aquelas subcelebridades que vivem saindo nas páginas de fofoca e tal. Então, com certeza venderia muito bem o Dê um Like na sua vida aí. Então, cara, já peguei ranço por aí e não vou contar pra vocês o que acontece no final, mas imaginem só essas duas juntas. Eu não conseguiria viver do lado da Jess, porque, cara, que pessoa chata, assim, insuportável. E dá pra ver muita realidade na relação das duas, né? Uma é muito mais afirmativa, aparece muito mais, se expõe muito mais, e a outra é muito mais à sombra da primeira, assim, né? Bem aquelas amizades infantis e que a pessoa não consegue mudar em nada isso. É bem realista, assim, a história. Eu achei isso também muito interessante. E a última pergunta para debate com vocês é se vocês teriam vontade de investigar um crime. Para mim isso é muito difícil. É muito difícil para mim eu ir atrás de algo desconhecido, assim, principalmente que eu precise buscar papéis e tal. Se já tem tudo no livro e eu quero saber mais sobre o assunto, eu pego ali 2, 10 livros sobre aquilo, como se fosse a Primeira Guerra Mundial, coisa do tipo, para aprender sobre aquilo dali. Agora, eu criar o conteúdo sobre isso é muito mais difícil, assim, né? Ir atrás de conteúdo. Por isso que eu admiro muito o pessoal que faz podcast de crime, de pesquisar, de catar o processo do crime, ver como é que ficaram as coisas, como que se desenvolveu tudo, ler depoimentos de testemunhas, ver todo o andar do inquérito. Eu acho isso muito louvável, assim, as pessoas têm uma força ali para ir atrás disso, que é realmente muito interessante. Por isso eu admiro tanto a Ilana Kazoy, por isso ela é uma das minhas escritoras favoritas, mas eu acho que eu não conseguiria fazer o que a Emily quis fazer, se bem que eu tô muito próximo dela, assim, eu acho. Ela não vai tão a fundo, ela busca o que já está escrito, ela vai pesquisar, ela vai ler o livro que a Mary escreveu naquela época e vai procurar saber um pouco mais sobre a história desse jeito, assim, né? Até um certo momento onde aí ela se aprofunda mesmo nas coisas para descobrir o que realmente aconteceu naquele verão de 1974 na Itália. Essa é a tônica, essa é a história de A Vila, super indicado para vocês, tá? Raquel Hawkins, grande escritora também, a capa do livro é fabulosa, aquelas capas que continuam, né? A capa contra a capa, vocês sabem que eu amo isso, mas me deu vontade até de conhecer a Itália, depois de ler essa história aqui, de ir lá onde tudo se passou e saber mais sobre tudo isso. O livro tem um problema, tá? Pra mim, que fez eu não favoritar ele. Tem um detalhezinho. O final ficam alguns pontos em aberto. Ele é um final que é fechado, é um final que te diz o que aconteceu, mas ele não diz as consequências daquilo dali, do acontecimento final, tá? Ele deixa alguns pontos que eu gostaria de saber, e eu acho que, mais do que isso, eu acho que a história poderia ter contado, tá? Ele poderia ter ali facilmente mais 5 páginas, 5 páginas seria o bastante para isso, para explicar direitinho, mastigadinho o que aconteceu e não deixar esse ar meio de suspense dentro da obra. Mas entendo porque que a escritora fez isso também, tá? Pelo estilo de narrativa dela, eu entendo porque que ela construiu a história nesse formato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem estamos aqui de novo. Esse foi A Vila, super indicado para vocês. Corram lá, comprem, lançamento da Record. Vocês não vão se arrepender.